amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Hoje, com a Igreja, celebramos o 14º domingo do Tempo Comum, que aqui no Brasil é a solenidade de São Pedro e de São Paulo, transferida do dia 29 do mês passado para o domingo seguinte. Falar de Pedro e de Paulo é possível porque os dois possuem bases na Sagrada Escritura, no Novo Testamento. Pedro nos Evangelhos e nos Atos, Paulo nos Atos e nas suas cartas. Os dois foram figuras muito diferenciadas. Pedro conheceu Jesus no início do ministério e se envolveu pouco a pouco com a sua pessoa. Seguiu durante toda a vida pública. Paulo não teve este privilégio. Pelo contrário, foi perseguidor da seita messiânica dos nazarenos, como eram chamados anteriormente os seguidores do Messias, os seguidores de Jesus, antes de receberem o apelativo de cristãos. Os dois percorreram estradas muito diversas. Pedro era um judeu de moderado a conservador. Paulo também era judeu, mas fortemente direitista, fortemente conservador, da seita dos fariseus e irrepreensível com relação ao estudo e, sobretudo, a prática minuciosa da Torá de Moisés e da aliança, ou melhor, da lei dos antigos, tendo sido aprimorado na escola de Gamaliel. Por diferentes caminhos, ambos acolheram a palavra de Deus e o Messias Jesus. Pedro, depois de o ter negado por 3 vezes, Paulo, depois de o ter perseguido de maneira agressiva nos seus seguidores. Pedro se tornou apóstolo para os judeus, tentando convertê-los ao cristianismo, enquanto Paulo seguiu um caminho diverso, trazendo para a Igreja de Cristo os gentios, os pagãos. O interessante é dizer que os dois não andavam muito de acordo entre si. Pedro não via com bons olhos tudo aquilo que Paulo falava ou dizia ou ensinava. E corriam a respeito de Paulo maledicências e censuras, vindas sobretudo dos meios judeu-cristãos. Se nós estamos acostumados a pensar que todos os apóstolos pensavam da mesma maneira, esta cena ou esta visão deve ser fortemente modificada. Nós não podemos nem mesmo falar num único cristianismo. Seria mais prudente falarmos em cristianismos, ou melhor, em modalidades distintas e diversas de se ver Jesus. Seria excessivo falarmos em heresias, mas diferenças bem gritantes havia entre Tiago, entre Pedro, entre João e entre Paulo. 3 dos quais colunas da igreja. Não olhavam na mesma direção. Não viam o Cristo e as exigências cristãs da mesma forma um de outro.
a grande igreja seguirá o caminho de Paulo. O caminho de Paulo e a teologia de Paulo se impuseram à grande igreja e a nós também, que hoje veneramos os dois numa única solenidade, louvando e bendizendo a Deus, porque apesar das diferenças e das visões diversas, ambos deram o que de melhor possuíam para Jesus Cristo e para nós, tornando-se a base ou as bases da nossa fé apostólica.